pessoal, sou Marisa Mello, pedagoga e terapeuta, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você que é professor, pai, mãe, sobre como a gente pode preparar as crianças pequenas para a aquisição da leitura e da escrita. Claro que as crianças já muito pequenas, elas já fazem leitura no seu dia a dia, nos rótulos, nas embalagens, nas figuras, nas histórias. Mas é muito importante que a gente pense que nós temos que abrir caminhos neste cérebro para que a hora que ela vá aprender a escrever, ler, né, de forma convencional, utilizando os símbolos, as letras, ela já tenha essa primeira experiência, esses primeiros conceitos formados aí no cérebro dela. Então hoje eu vou dar algumas dicas, vou mostrar algum material que eu tenho estudado e eu quero que vocês vão aí vendo se isso tem a ver com o que vocês trabalham, coloquem aí nos comentários se isso é útil para vocês, coloquem as experiências de vocês e não esqueçam, tá? Compartilhem o vídeo se ele for de utilidade para vocês e para outras pessoas, então compartilhem ele, deixem também aqui o seu like, né? Ativem o sininho que vocês também recebem as notificações quando eu fizer outros vídeos, tá bom? Então vamos lá. Preparando para a leitura. O que é importante que a gente pense quando a gente fala em preparar para a leitura? É justamente abrir no cérebro caminhos sensoriais para que depois, quando a escola for ensinar formalmente ler e escrever utilizando os símbolos, esses caminhos já estejam abertos, essa criança já tenha um conhecimento prévio que possibilite a ela manter, então, esse novo conhecimento fixo na memória, associando aqueles que ela já tem, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que pensar com as crianças pequenininhas, quando eu digo crianças pequenininhas, pode ser os bebês? Claro que pode ser os bebês, né? Já na barriga da mãe, a criança escuta os sons do coração da mãe batendo, do sangue circulando, quando a mãe fala, né? Do intestino ali, o estômago fazendo as suas funções, a criança já ouve tudo isso. Quando ela sai da barriga, ela tem os sons do ambiente, né? Vamos pensar na casa, da televisão, das panelas, das pessoas falando, da lavanderia, do banheiro, todos esses sons que já existem e que vão lá para o cérebro formando essa rede, né, essa circuitaria cerebral aí, para que a criança vá adquirindo outros sons e outros conhecimentos. É importante que a gente pense que quando a gente fala em som, a gente não fechou o olho da criança, ela está com os olhos abertos. Então, ela também, além de ouvir, ela está vendo, ela está fazendo uma leitura, né, de mundo, de imagens, de objetos, ela está fazendo, e isso tudo é construção de vocabulário. Então, é muito importante que a gente pense nisso, tá? Então, quando a gente fala em sons, eu aqui dei a sugestão de sons da escola, mas aqui a gente pode fazer sons da casa, sons do corpo, sons da rua. Esses sons da escola, e aqui eu criei um mapa conceitual, porque eu acho importante que você perceba que esse conceito, som da escola, ele te abre caminhos para você trabalhar com outros conceitos. Então, que sons eu tenho no recreio? Faça uma lista, professor, dos sons e faça com que a criança preste atenção a esses sons, tá? Isso é importante. Do sinal, né? Os sons do refeitório, que sons que a gente tem lá? Os talheres batendo, as pessoas falando, as crianças mastigando, né? Isso tudo é bem importante que a gente observe. Voz dos professores, então, a minha voz é diferente da voz do outro professor, da voz do diretor, em casa, do pai, da mãe, né? Tudo mais. Educação física, então, da bola quicando, jogando a bola, pegando a bola, as crianças gritando, uns felizes, outros não, né? Então, assim, todos esses sons, você tem que fazer com que a criança preste atenção e brinque com esses sons. Se você sair, se você for passear, se você for contar uma história, se você cantar, é muito importante que você faça com que as crianças comecem a prestar atenção. E vocês vão ver que os sons, eles também mostram a rotina do seu dia a dia. Crianças bem pequenas
determinados sons, elas já preveem o que vai acontecer. Isso é linguagem, isso é comunicação, tá certo? Então vamos lá. Depois a gente vai falar nas classes que compõem, né? Visualmente e auditivamente. Então quando eu falar em classes que compõem, por exemplo, os animais, né? E aí eu vou falar dos diversos tipos de animais. Então eu vou falar sobre os animais selvagens, eu vou falar sobre os animais da fazenda, eu vou falar sobre os animais, né, da floresta, eu vou falar sobre os animais domésticos, né? E aí eu vou ter o coelho, o cachorro, a ovelha, né? Esses animais todos que a criança tem acesso, que você aí na educação infantil, você já trabalha com isso. E a gente vai falar sobre esses animais, qual é o som que o animal produz, né? Quando ele se comunica. Então, qual é o som que as onomatopeias, né? O cachorro late, o gato mia. E a borboleta? A borboleta não produz nenhum som? Será que a gente consegue ouvir o som da borboleta? Como que é isso? Então, isso tudo é importante que você trabalhe com o seu aluno para que ele entenda e para que ele vá elaborando o pensamento, tá certo? Depois também a gente trabalha com os sons com outras classes, tá certo, pessoal? A gente vai trabalhar com a classe das frutas, né? E aí a gente vai ter vários tipos de frutas. Por exemplo, a maçã, né? E aí a gente vai trabalhar visualmente, isso é leitura, tá? A laranja, e aí veja, tem um som diferente no meu corpo quando eu mastigo a laranja, quando eu mastigo o morango, a banana, né? E aí vocês vão ter diversos materiais. É importante que você diversifique o material, mas que se você puder pegar a banana in natura, a laranja in natura, isso é mais funcional, ou seja, dá à criança todo esse conhecimento, porque aqui a gente está falando especificamente no som, mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente não vendou os olhos da criança. A gente não amarrou as mãos dela, então ela vai pegar, ela vai sentir a textura, ela vai sentir o sabor, ela vai ver as diversas linguagens que a educação infantil trabalha. Então vocês vão poder usar os mais diversos tipos de materiais, né, para que a criança consiga perceber e ler e fazer essas leituras. Com palavras, sem palavras, isso vai ajudá-la a trabalhar, tá bom? E aí depois a gente vai falar, é lógico, das flores, né? A gente vai falar também dos meios de transporte. Legal. Qual é o barulho do caminhão? Qual é o barulho da moto, da bicicleta, do skate? Além de você estar trabalhando essa leitura de mundo, de contexto, você também está trabalhando com essa outra leitura aí que a gente pode trabalhar. E lógico, as pessoas da minha casa, as pessoas da minha escola, do parquinho, as pessoas que estão trabalhando na minha rua, tudo isso faz uma leitura visual, auditiva, e essas classes que compõem, é muito importante que você trabalhe. Faça aquele mapa conceitual e trabalhe os mapas conceituais para que você consiga que o seu aluno vá se desenvolvendo. E aqui a gente vai trabalhar sequências de som. Eu gosto muito de trabalhar sequência de som. A sequência de som permite que o seu aluno localize o som, que ele perceba as diferenças dos sons, tá? E que ele entenda o que vem antes, o que vem depois, aonde está, como que é. Isso é muito importante. Então, a gente começa, eu gosto muito de trabalhar com as onomatopeias, com os sons dos animais, que isso faz com que o aluno, além de gostar, né, que as crianças gostam dos animais, a gente possa trabalhar com eles de diversas formas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vocês vão ver o quanto que isso ajuda a criança a organizar e sistematizar isso no seu cérebro, nesses caminhos que você está abrindo aí no cérebro da criança. Vamos falar sobre essa sequência do som. Como é que a gente pode trabalhar essa sequência de som? Primeiro que a sequência de som, ela tem que ser prazerosa para a criança, não é uma coisa assim cansativa, que ela se cansa, ela tem que brincar com isso. Você tanto pode fazer utilizando um monitor, né, um celular, você pode usar um vídeo, como você pode usar assim, ó, né, onde o seu aluno, ele vai dizer para você qual é o som que faz o coelho, qual é o som que faz
o cachorro, qual é o som que faz a ovelha, tá? Esse som você pode ser representado assim, você pode representar assim, qual é o som que faz o cavalo, qual é o som que faz a onça, qual é o som que faz o urso, ou você produz o som, né? Por exemplo, pocotó, 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 e a criança tem que te entregar o animal que produz aquele som, tá? Isso é bem legal e as crianças gostam. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma sequência de uma vez em cada um, né? Então, a criança vai produzir o som do gato, miau, quá, quá, au, au, pronto, uma vez. Depois, ela vai produzindo duas vezes, por exemplo, duas vezes o gatinho, miau, miau, né? Daí o pato e o cachorro. O que é legal você trabalhar aqui? Você pode acelerar. Você pode fazer isso muito rápido. Vamos lá, como deixando na tela, né? Você pode deixar tudo na tela e depois você só vai apontando para que a criança consiga perceber esses sons e ela vá fazendo esse som, né? Então, vamos lá. Olha só. A criança, por exemplo, você vai mostrar aqui, mostra com o dedo e ela deve fazer. E depois você vai acelerando, então você vai brincando com isso, isso se torna divertido, né? E olha só, ela vai perceber que na primeira linha ela fez o som, produziu o som uma vez. Na segunda linha ela produziu dois do gato, na terceira ela produziu dois do gato e do pato e assim por diante. Você vai alternando isso, você vai brincando com isso. Isso se torna divertido e muito prazeroso e muito legal e as crianças gostam bastante. Olha uma outra ideia que é bastante funcional e que as crianças gostam bastante e dá um resultado bem significativo. Então aqui eu mostrei, né? Mas você pode ter o material concreto. E aí você dá na mão da criança, você coloca 3 ou 4 crianças uma ao ladinho da outra e você vai trabalhar. Nesse caso aqui, qual é a classe que compõe? Os instrumentos musicais. E aí você vai usar tudo que você puder para trabalhar com instrumentos musicais. Você pode construir, você pode comprar, você pode... Aí vai da sua criatividade. E você pode marcar assim também. Ou seja, olha que legal, quando a criança tem o xilofone na mão e veio duas vezes o xilofone, ela vai bater duas vezes. Aí vem outra criança que vai o quê? O pandeiro uma vez. Mas você pode ter o xilofone uma vez e o tambor duas vezes. Essa sequência, né, faz com que a criança pense, que ela elabore. E veja, além de você estar trabalhando linguagem, você está trabalhando o quê? Raciocínio lógico. Porque uma vez, duas vezes, o que vem antes, o que vem depois, alto, baixo, intenso, fraco, né? E assim por diante, tá? E aí, a gente tem outra sequência que as crianças gostam bastante, que é essa sequência aqui, ó. Quem não gosta, as crianças adoram, né? Eu tenho trabalhado muito com elas. Qual é o som que eu produzo quando eu estou muito bravo? Olha que leitura de figuras. Eu estou fazendo uma leitura. Eu tenho que fazer o quê? Uma interpretação, uma análise. Como que está cada um? E aí você, além disso, você pode trabalhar. Como você acha que ele está se sentindo? Por que você acha que ele ficou com raiva? Né? Como é que faz uma pessoa quando ela está chorando? E aí você também trabalha essa sequência de sons. Coloca dois com raiva, um chorando, depois dois sorrindo, gargalhando, dois dando beijinho. E assim você vai trabalhando essa sequência lógica e você vai alternando e você vai ver que a sua aula vai se tornar muito prazerosa, muito gostosa e as crianças amam, elas gostam muito. E aí a rima. A rima é muito importante porque com a rima a criança vai perceber os sons que combinam, os sons que iniciam, os sons que terminam. Então aqui você deve trabalhar muita coisa. Você deve trabalhar, por exemplo, rimas, parlendas, trava-língua, todas essas brincadeiras, rodas cantadas, né, cantigas, que vai ajudar bastante. Aqui eu coloquei uma rima que está no livro Palavras, Muitas Palavras, da Ruth Rocha, né? Onde ela trabalha o macaco tão maluco, mete medo no matuto, um macaco tão matreiro, mete medo no mineiro, um macaco tão manhoso, mete medo no medroso. Então essa rima faz com que a gente dê ênfase, perceba a sílaba tônica, isso tudo é pré-requisito
para o que vem depois e a gente trabalha de uma maneira gostosa. E aqui, gente, eu gosto muito dessa rima, que é uma rima que, como eu trabalho, eu deixo essas figuras em cima da mesa, ou os animais também, né? Você pode trabalhar com as figuras ou com os animaizinhos assim. E aí eu trabalho com a rima. Essa casa é do Caco, quem mora nela, essa casa é de Caco, quem mora nela é o... E a criança tem que te entregar a figura que rima. Essa casa é de telha, quem mora nela é a... E a criança tem que entregar o que rima. Essa casa é bonita, quem mora nela é a... E assim por diante. Você pode pôr figuras que combinam, né? Isso tudo ajuda você a trabalhar com rima e as crianças amam e se divertem, assim como a gente se diverte também. A gente não deixa de se divertir. E aí vem a articulação dos fonemas, né? Aqui vocês têm o site, mas eu também vou deixar aí na descrição do vídeo o site onde você vai poder encontrar essas figuras e também fazer formação para trabalhar com essa questão toda de articulação. A articulação de fonemas, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, você não precisa falar em letra, não precisa nesse momento falar em letra, mas você vai articular o fonema. Então, você tanto pode usar cartões, como esses que eu tenho aqui, e se eu mostrar para você aí que está me ouvindo, eu tenho certeza que se eu perguntar qual é o som que essa boca produz, você diria A, né? E aí a gente pode usar a articulação dos fonemas de diversas formas, olha só. A, E, I, O, U, né? E aí você tem assim, e você pode confeccionar em formas de cartões, e essa é a hora do espelho. Você dá um espelho para que a criança vá lá e produza o som na frente do espelho, e esse som, né, ela perceba como que articula, isso é sensorial, proprioceptivo, ela marca na musculatura, né, qual é o movimento, e o cérebro, todas as vezes que ela vê a figura, o cérebro já se prepara para articular isso na boquinha dela, né? Então, é muito importante que você trabalhe com as articulações dos fonemas. E aí a gente vai brincar com elas, por exemplo. O que eu fiz aqui? E, U. Depois, o que eu fiz aqui? O, I. E aqui? A, I. Olha que legal. Você já está trabalhando leitura, você está trabalhando essa localização de som. Aonde vem o A? Aqui. E, U. Esse som U, ele tá no início ou tá no final? Ele é o primeiro ou ele é o segundo? Quem vem antes? O, I. Quem vem antes? O ou o I? Né? E vejam, em momento nenhum eu mostrei letra. Não tem necessidade. Você pode trabalhar muito com as crianças sem mostrar as letras. E isso é fantástico e ajuda bastante. E aí a sequência de som novamente que você vai trabalhar aqui e que é bem legal. Por exemplo, eu tenho aqui a figura da bola. Como é que a minha boca mexe para formar bola? B, O, L, A. Bola. E a próxima? Então eu tenho 4 sons diferentes. B, O, L, A. Vamos à próxima figura? Vamos ver como é que a gente faz a próxima figura? Qual é a figura? Tatu. A, U. A, U. Vejam, eu articulei diferente algumas letras, alguns sons, e outras eu articulei iguais, né? Ou seja, essa que está no início e no meio tem a mesma articulação e o mesmo som. A, U. É importante que você articule esses fonemas e que você brinque com o seu aluno para que vocês se divirtam juntos. Você pode usar tampinhas de garrafa PET, pedacinhos de EVA, você pode usar o material que você quiser para que você trabalhe isso com o seu aluno e isso se torne prazeroso. Então essa é a base, é aí que você abriu um caminho gigantesco. Não esqueça das histórias, das músicas, das brincadeiras, brinque de bater palma, de bater o pé, de estalar a língua, de encher bochecha. Faça todas as brincadeiras possíveis que você imagine para brincar com os sons, porque eles são base para o que vem depois. Para você brincar com as imagens, para que a criança
analise, para que ela perceba, para que ela organize, faça histórias em sequências. Tudo isso é base para o que vem depois. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.